Graças e paz, irmãos e irmãs. Sempre um privilégio estarmos juntos. E hoje celebramos o evento mais importante da fé cristã, que é a Páscoa, que é a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Muito bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Então, hoje é a data mais importante da fé cristã, porque é a data da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a morte. E isso reinaugura a história humana. Nosso texto hoje é Atos, capítulo 14, e o versículo é o versículo de número 17. Atos 14, 17, que diz: Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Muito bem, o local onde acontece essa fala do apóstolo Paulo é a Licaônia. E a Licaônia é o território que hoje nós conhecemos como a Turquia. E lá na Licaônia, que hoje conhecemos como Turquia, está a cidade de Listra, que é onde o apóstolo Paulo está. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. A cidade de Listra não era um lugar de paz, era um lugar de sobrevivência. As pessoas ali não olhavam para o céu com esperança. Elas olhavam para o céu, como todo mundo olha, mas com muita desconfiança. O céu, para elas, era uma espécie de teto de chumbo. Teto de chumbo, onde os deuses vigiavam, sempre prontos a punir. Isso é uma situação extremamente importante e é uma informação que vai explicar tudo o que vai acontecer em Listra. Então, Atos 14, 17... O Paulo e o Barnabé, ambos apóstolos, enviados pela igreja em Antioquia, estão lá pregando o evangelho na antiga Turquia, a Licaônia. E ali na Licaônia eles estão na cidade de Listra. A cidade de Listra era uma cidade onde as pessoas olhavam para o céu como se fosse um teto de chumbo, de onde os deuses vigiavam, sempre prontos para punir. Para entender o coração daquela gente, a gente precisa conhecer um pouco a história que os avós das crianças de Listra contavam aos seus netos ao redor da fogueira. Inclusive o poeta Ovídio, poeta romano, registrou essa história que os avós contavam para seus netos na sua obra famosa chamada Metamorfoses. Ele, obviamente, registrou como uma lenda. E o que é que os avós contavam para os netos? Lá em Listra, na antiga Turquia.
A história que eles contavam dizia que muito tempo atrás, os grandes deuses Zeus e Hermes, na nomenclatura grega, e Júpiter e Mercúrio na nomenclatura latina, na nomenclatura romana. Então, Zeus para os romanos é Júpiter, e Hermes para os romanos é Mercúrio. Que estes deuses, diziam os avós, desceram do Olimpo, disfarçados de viajantes pobres. E que lá em Listra, eles bateram a porta de muita gente. Foram de porta em porta naquela região, pedindo água e pão. E foram enxotados, foram xingados, foram ignorados por todos. Essa é a lenda. Todos ignoraram os dois pobres, que eram os deuses disfarçados de gente, segundo essa lenda, e só um casal de velhinhos, muito pobres, atenderam aqueles dois homens que estavam em situação de rua e que ninguém sabia, eram os deuses disfarçados de gente. E o nome desse casal era Filemon e Baucis. Não tem nada a ver com o nosso Filemon, não, viu, gente? É o Filemon, um senhorzinho lá de Listra, a esposa dele é Baucis, que atenderam aqueles dois andarilhos em situação de rua. E que dividiram com aqueles dois andarilhos o pouco que eles tinham. Bom, o que aconteceu depois disso, segundo a lenda? Uma vingança dos deuses. E a vingança dos deuses foi implacável. Eles só pouparam os dois velhinhos, mas afogaram todo o resto da população em um dilúvio de fúria. Essa era a lenda. Então você imagina crescer ouvindo isso. Então os avós contavam para os netos que um dia os deuses do Olimpo, dois deuses do Olimpo, se disfarçaram de moradores em situação de rua e andaram pela cidade, foram maltratados e só um casal de idosos os acolheu. E aí eles foram de volta para o Olimpo e de lá mandaram uma tromba d'água e afogaram toda a cidade de Listra e só pouparam aquele casal de idosos. Então eles cresceram ouvindo isso. Imagina crescer pensando nisso. Inclusive o filósofo grego Plutarco descreveu bem essa lenda, essa superstição, na sua obra Desdamônia, onde ele falava como os deuses eram cruéis. Os deuses eram cruéis, os deuses viviam o tempo todo cobrando os seres humanos, punindo os seres humanos, ameaçando os seres humanos, assustando os seres humanos, e é óbvio, essa fala de Plutarco tinha muito a ver com a lenda que havia na cidade de Listra, que os deuses haviam destruído a cidade e salvado apenas o casal de idosos que cuidou dos moradores em situação de rua. Aqueles moradores. Então as pessoas viviam aterrorizadas, acreditando que os deuses eram a causa de toda dor e de toda injúria. Essa era a visão deles. E olha, não é diferente do que acontece no mundo pagão de modo geral. Eles estão sempre com medo dos seus deuses. Sempre com medo de que vão ser castigados e eles têm de pagar uma série de ofertas e de óbulos e de sacrifícios, porque senão os deuses deles entram em parafuso ético e destroem todo mundo. Então eles vivem com medo, o tempo todo com medo.
Então essa era a realidade de Listra, uma cidade que tinha medo dos seus deuses. Então, a religião deles não era sobre amor. A religião deles era sobre gerenciamento de crises. Era medo puro e simples. E a lógica era muito simples. Faça o sacrifício ou eles nos afogarão de novo. Bom, foi nesse caldeirão de ansiedade que dois forasteiros chegaram. Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando perto das portas da cidade, quando Paulo viu um homem que nunca havia andado na vida. Nunca. E com uma voz que cortou o barulho da feira, Paulo ordenou que ele se levantasse. E o homem, cujas pernas sempre foram inúteis desde o ventre materno, saltou. A multidão parou. E o silêncio durou apenas um segundo, antes do pânico, porque aí veio o pânico. Aí o pânico se instalou. Qual era o pânico? Os deuses desceram até nós em forma humana, alguém gritou. Pronto. O terror tomou conta. Eles olharam para Barnabé, que era o mais imponente, e disseram: é Zeus ou Júpiter. Olharam para Paulo, que falava o tempo todo, e disseram: é Hermes. A lenda estava se repetindo na cabeça deles. Os deuses voltaram. E se eles não forem apaziguados, imediatamente Listra vai ser varrida do mapa. Imediatamente tem de apaziguar os deuses. Então, rapidamente, o sacerdote do templo de Zeus correu, arrastando touros enfeitados com grinaldas e flores. O sangue precisava jorrar para acalmar a ira divina. Quando Paulo e Barnabé perceberam o que estava acontecendo, aí o desespero tomou conta do Paulo e do Barnabé. Eles rasgaram as suas próprias roupas, num sinal de luto e de horror, e correram para o meio da multidão enlouquecida. Então pensa no que é que estava em jogo aqui. Porque você lê essa passagem que o Paulo deu a ordem para o homem que nunca havia andado, para ele, em nome de Jesus Cristo, andar, e ele andou. E aí, imediatamente, os sacerdotes de Zeus e de Hermes vieram correndo para prestar culto a Paulo e Barnabé, e você pensa que eles estavam extasiados com aquele poder. Não, eles estavam apavorados. Porque a história que havia na cidade deles é que, da primeira vez que, segundo a lenda deles, os deuses vieram visitar os homens, como os homens trataram mal os deuses mataram todos os homens, com exceção do casal de idosos que os atendeu. Agora, os deuses estão de volta aqui. É um desespero. Tem de sair correndo para agradar os deuses, senão a tragédia vai nos alcançar de novo. Está vendo a história? A história é outra. Eles não estavam prestando culto. Eles não estavam fazendo um movimento de louvor. Eles estavam apavorados. E aí o Paulo e o Barnabé ficaram desesperados. Está tudo errado aqui. Está tudo errado aqui.
Então pensa no que está em jogo aqui. Os Paulo e o Barnabé poderiam facilmente ter caído na tentação de se aproveitar da situação. Eles poderiam ter pensado, vamos deixar que nos adorem um pouco, assim ganhamos autoridade e os levamos a uma conversão. Mas aí não seria conversão. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem um bocado de gente que acha que há outros meios de levar as pessoas a tomarem uma posição ao lado do Senhor Jesus. Mas só tem um meio, irmãos. Só um meio. A ação poderosa do Espírito Santo. Só. Não tem mais nenhum. Não adianta usar neurolinguística, não adianta usar técnicas de manipulação de massa, não adianta fazer prestidigitação, porque as pessoas podem até responder à manipulação de massa, mas não nascerão de novo. Não receberão o Espírito de Deus. Não serão tiradas de sob o império das trevas e transportadas para o reino de Jesus Cristo. Porque só tem um jeito, é a obra poderosa do Espírito Santo. Só. Então, eles poderiam ter caído nessa tentação. Eu acho que na história, muitos caíram. Muitos caíram. E acho que na nossa história odierna, muitos continuam caindo nessa tentação. Não, sob hipótese alguma. Então, o Paulo e o Barnabé rasgaram as vestes. Não foi apenas um gesto de cultura, não. Foi a expressão visível da própria angústia divina frente à distorção satânica provocada naqueles seres humanos. Presta atenção nisso. Quando alguém está ensinando você a ter pavor de Deus, você está ouvindo o diabo. Quando alguém está dizendo para você o tempo todo, cuidado, se você não fizer isso, a mão de Deus pesa, esmaga você, destrói você, você não sabe com quem você está mexendo, você está ouvindo o diabo. Não faz nenhum sentido o Criador e mantenedor do universo precisar sair amedrontando gente. Não faz nenhum sentido. O Criador e mantenedor do universo só tem uma arma. E a arma dele é o amor. Não tem mais nenhuma outra. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Principalmente porque muitos dos que usam a técnica do medo têm um objetivo só: se locupletar às custas de Deus. Só. É uma distorção satânica provocada nos seres humanos. E Deus sentia horror ao ver suas criaturas tão escravizadas pelo medo. Medo não é um instrumento divino. Todos os estudiosos da Bíblia, desde tempos perdidos na memória, dizem repetidamente: nas Escrituras Sagradas tem cerca de 366 menções de não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo.
do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. As Escrituras explodem com uma palavra ao coração do ser humano. Não tenham medo. É uma distorção satânica que é produzida nos corações humanos. E Deus sente horror por isso. Ver as suas criaturas escravizadas pelo medo. Tão enganadas sobre quem ele realmente é. Então Paulo e Barnabé começam a dizer: senhores, por que estão fazendo isso? Paulo gritou tentando parar o sacrifício. E o primeiro grito dele foi: nós somos humanos como vocês, do que vocês estão falando? E então ali, no meio do cheiro de animais e do pânico de uma cidade inteira, Paulo fez um desagravo cósmico. Esse texto é extraordinário. Porque esse texto é um desagravo cósmico de Deus na voz do Paulo. Ele confrontou a maior mentira que o maligno já contou à humanidade. Veja, a rebelião no Éden nos tornou, de fato, escravos das forças da maldade. E a estratégia central dos demônios sempre foi a usurpação. E eles se disfarçaram de divindades para convencer a humanidade de que o mundo espiritual é governado por tiranos sádicos. Eles usaram tudo que puderam para convencer a humanidade de que o mundo espiritual é governado por tiranos sádicos. Então, quando você vê gente que deveria ser adoradora de Jesus Cristo, aceitando a tirania como natural, você sabe, nós fomos enganados pelo diabo. Porque o diabo vem tentando convencer os seres humanos que o mundo espiritual é governado por tiranos sádicos. E aí eles roubaram a alegria e colocaram a ansiedade no lugar. Roubaram a liberdade e impuseram a servidão. Mas Paulo apontou para o céu. Não o céu de chumbo que os de Listra viam quando olhavam para o céu, com medo de que daqui a pouco os deuses vão ficar loucos e vem aqui e destrói tudo. Não. O Paulo e o Barnabé apontaram para o céu do Criador triuno e disseram: o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, nunca se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. E sabe como ele sempre testemunhou da existência deles para vocês? Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e mais, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Preste atenção no que Paulo está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês acham que os deuses precisam ser subornados com sangue desses touros para não destruírem vocês? O verdadeiro Criador dá testemunho de si, fazendo o bem.
fazendo o bem. E nesse dia de Páscoa, a gente tem de se lembrar disso. Porque Jesus Cristo é o maior exemplo dessa feitura de bem no universo. Eu me lembro uma vez que eu estava falando com um professor de teologia, e ele estava em crise. É estranho ver um professor de teologia em crise, mas ele estava em crise. E ele dizia assim: eu não consigo aceitar um Deus que entrega o seu filho e mata o seu filho para ele derramar sangue pelos culpados. E eu, da minha modéstia, disse: mas onde está isso na Bíblia? Desculpa, mas onde o senhor viu isso na Bíblia? O que o senhor viu na Bíblia foi uma das pessoas da Trindade vir para vencer onde a humanidade tinha sido derrotada. Foi isso que o senhor viu na Bíblia. O senhor não viu na Bíblia uma das pessoas da Trindade virem para assumirem culpa de quem quer que seja. Isso é conversa de Anselmo. Isso não é conversa das Escrituras Sagradas. Isso é o jeitão de Anselmo ver as coisas. Onde o senhor viu isso nas Escrituras? O senhor viu em Anselmo. O senhor não viu nas Escrituras. Nas Escrituras, Jesus vem para vencer onde nós fomos derrotados e poder se tornar o último Adão, uma nova matriz para a humanidade. Isso é o que o senhor viu. Isso é o que Irineu de Leão ensinou. Irineu de Leão é chamado de o pai da teologia. Onde o senhor viu isso? O senhor viu isso no desvio romano. Porque o desvio romano é que acha que toda vez tem de matar Jesus Cristo. Mas o que as Escrituras dizem é que Jesus Cristo é o último Adão, e que onde o primeiro Adão era o grande responsável pela morte dos seres humanos, o último Adão era espírito vivificante. Não é isso que está escrito, professor? Glória. Então, de onde o senhor tirou essa ideia? Cuidado. Cuidado com essa gente que ensina um Deus subornável. Cuidado. E é isso que o Paulo está dizendo. Você acha que os deuses precisam ser subornados com sangue de touro para não destruir vocês? Eles não são criadores de nada. Esses deuses que precisam ser subornados não tem nada a ver com o Criador. O Criador dá testemunho de si mesmo fazendo o bem. E mais, a bondade não é algo que Deus faz de má vontade quando lhe pagamos o preço certo. A bondade é a essência da Trindade. A essência da Trindade. O que é que o Paulo está dizendo? Ele derrama chuvas e estações frutíferas, porque ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em abençoar. E que isso nos sirva de alerta hoje, aqui e agora. Quando a própria fé cristã começa a tratar Deus como um ser irado que exige sacrifícios rituais, campanhas financeiras extorsivas ou penitências dolorosas para liberar suas bênçãos.
Quando a gente cai nisso, a gente está recaindo na mesma distorção demoníaca de Listra. E estamos transformando o evangelho em uma transação de medo. Faça isso ou Deus vai te punir. Estamos pregando o Deus de Plutarco e de Ovídio. Não o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O triuno não precisa ser subornado para ser bom. O triuno não precisa ser subornado para ser bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque não são poucos os que dizem, olha, se você não fizer isso, se você não fizer a sua parte, olha, desculpa. Toda a nossa bondade é fruto. Toda bondade que emana de nós é fruto do que foi derramado em nós, a terceira pessoa da Trindade. Tem alguma coisa errada acontecendo conosco, irmãos. Ou com muitos de nós. Espero que entre nós não tenha ninguém com essa angústia. E que Deus não precise ficar angustiado com nenhum de nós aqui. Porque a maioria das pessoas pensa assim, bom, se eu não andar direitinho, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, Deus vai... Não. Toda noção de bem que eu tenho vem do Senhor. Então, se eu não amo fazer o bem, se o bem não me atrai, eu estou com um problema sério. E provavelmente eu não sei nada de Deus e Deus nunca passou perto de mim. Mas não é Deus que está com um problema sério, sou eu. Então, Paulo deixou claro, o nosso Deus, o verdadeiro, o único, faz o bem. Mas ele foi além da chuva e além da colheita. Ele disse que Deus enche os corações de alegria e de fartura. O que quer dizer? Que Deus não está apenas nos levando a sobreviver. Não. Porque se fosse só para sobreviver, a nutrição calórica seria suficiente. Tá certo? Não, ele nos deu capacidade de rir, de nos maravilharmos com o pôr do sol, de celebrarmos ao redor de uma mesa. Isso é o Shalom, o florescimento universal, o deleite. É presente de Deus. Uma das coisas que eu mais me angustiava sempre era ver a ideia de que tudo que é bom vem de Deus se o camarada que fez se converteu. Se ele não se converteu, não importa que o poema dele é maravilhoso. Se ele não se converteu, não importa que ele compôs uma música extraordinária. Isso é cobra do diabo. E eu ficava perguntando o tempo todo para os meus mestres, como é que o diabo pode produzir o belo? Se o senhor está tentando me dizer que o sujeito que produziu o belo não conseguiu adorar o Deus que lhe permite isso, eu concordo. Eu concordo, porque muitas vezes eu vi o belo e disse para a pessoa, Deus te abençoe, e ele não entendeu que era Deus abençoando ele. Mas a sorte dele
é que Deus não está no divã, ele não está em crise. Ele não está o tempo todo perguntando, escuta, você me ama ou você não me ama? Ah, hoje você não levantou e disse que eu sou maravilhoso. Eu acho que você deixou de me amar. Se você continuar assim, você vai ver, hein? Vou tirar a minha mão de bênção da sua vida, hein? Você pensa bem o que você está fazendo. Ó, você levantou e a primeira coisa que você tinha de ter dito é que eu sou legal. Você não falou, hein? Você não falou, você estava agitado, né? Com um montão de coisa na cabeça, esqueceu de mim, você não me ama mais, hein? Ué, tem de convocar Freud para Jesus. Dizer, senhor, o senhor está precisando de um divãzinho. Porque toda hora o senhor está em crise se é amado ou não. Amados, Deus ama. Deus inspira o belo. Deus inspira a vida. Se isso retorna para Deus ou não, é uma crise humana, não é uma crise divina. E o Senhor não fez isso por causa do retorno que viria. Ele fez isso para dizer, eu estou aqui, eu não mudei. Eu continuo gostando de vocês, por incrível que pareça. Ele está dizendo, às vezes eu mesmo me pergunto, por que eu ainda gosto deles? Mas eu gosto. E eu vou gostar sempre. Por que Deus faz isso por pessoas que, como os moradores de Listra, estavam mortas em seus delitos e pecados? Por quê? Não é para despertar adoração. Porque é que Deus abençoa com tempos frutíferos, com chuvas e com alimento, com fartura e com alegria. Não é para despertar adoração naqueles que não têm o Espírito Santo ainda. Sabe para que é? É para colocar um outdoor cósmico no universo, dizendo, eu não mudei. Vocês se rebelaram. Vocês se tornaram escravos do pecado. Mas eu não mudei por causa da rebelião de vocês. Eu não mudei. O triuno continua sendo essencialmente bom. O ato de derramar alegria no coração humano, mesmo em um mundo caído, em um mundo rebelde, é a prova tangível de que o caráter do Senhor permanece intacto. Eu não mudei, quem caiu foram vocês. E eu vim buscá-los. Foi o grande grito de Jesus quando perguntaram para ele, afinal de contas, o que é que está acontecendo? E ele respondeu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu disse, não preciso completar o versículo, né? Todo mundo sabe. O pessoal está vendo milagre, mais milagre, mais milagre, mais milagre, e gente que ressuscita, e gente que é curado, e gente que muda, e gente que é mudado. E o que está acontecendo? E Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aquele medo paralisante que os pagãos ali sentiam não tem absolutamente nada a ver com o Criador, com o Triuno. Nada. Mas a história não termina aí. Porque por mais bela que seja a chuva, e por mais doce que seja a alegria de uma colheita, o testemunho de Deus para a criação não liberta o ser humano da sua escravidão espiritual. A chuva apenas declara que Deus é bom e que Ele não é o autor do terror demoníaco que toma conta do coração humano. Não sou eu. Eu não quero ninguém vindo a mim porque está apavorado. Porque acha que eu posso destruí-lo. Eu sempre falo para vocês da conversa que eu tive com o moço que era cientista, e ele disse para mim assim: o senhor deve ter muitas perguntas para mim. E eu disse: não, na verdade tem uma só. E ele disse: qual é a pergunta que o senhor tem para mim? Eu disse: eu quero saber onde é que tudo está. Ele falou: como assim? Eu falei: nós estamos aqui em São Paulo no Brasil, Brasil na América Latina nas Américas, as Américas do planeta Terra, no planeta Terra no Sistema Solar na Via Láctea, a Via Láctea é uma das bilhões de galáxias, e tudo isso está onde? Ele disse: não sei. Falei: tá vendo? Eu tenho uma pergunta só, o senhor não sabe a resposta, por que eu ia ter um montão? Agora, o que eu estou dizendo para ele? Isso ainda está sendo sustentado, amigo. Porque eu não me sustento. O planeta não se sustenta. O Sol não se sustenta. A Via Láctea não se sustenta. As bilhões de galáxias não se sustentam, amigo. Quem está sustentando tudo isso? Essa questão, você acha que aquele que sustenta tudo isso para disseminar o terror? Você acha isso mesmo? Você acha isso mesmo? Fala para mim. Que ele sustenta tudo isso porque ele é maquiavélico? Simples assim, ele só precisa virar o rosto. E tchau. Ele sustenta tudo isso porque ele é assim, ó. Vou acabar com você. Vou acabar, você vai se arrepender de existir. Desculpa. De onde foi que nós tiramos esse negócio? Então, se a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente nunca vai entender a Páscoa. A Páscoa vai virar só um ato religioso, meio esquisito. Não! Deus está declarando que é bom e que Ele não é o autor do terror. É claro que o que verdadeiramente liberta o ser humano das forças da maldade não é o olhar para a natureza pura e simples. O que liberta é a aplicação do efeito da ressurreição de Cristo pela ação do Espírito Santo. Tá certo? Então, essa é a mensagem. E é interessante que a mensagem de todos os evangelistas, muitas vezes,
Olha a maldade, olha, o mundo está perdido, o mundo está isso, o mundo está aquilo, o mundo está aquilo outro. Se você não se arrepender, você não sai desse inferno, o inferno está em você, você está no inferno. Isso pode ser tecnicamente verdade. Porque é mesmo. O mundo jaz no maligno, é mesmo. Mas é essa a mensagem de Deus? Deus veio para me dizer que eu estou morto? Ou veio para me dizer que eu posso ficar vivo? Ele veio para dizer, morreu, hein? Viu? Eu falei. Eu avisei. Avisei o pai de todos vocês, ó, vai morrer. Morreu, né? Pois é. Pena, né? E agora é daqui para pior, hein? Se aguenta aí, porque vai ficar muito ruim. Estava difícil, vai ficar muito pior. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não continue morto. Tá certo? Isso é a Páscoa. Então, o Espírito Santo é que produz essa vida, graças ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, naquele dia, lá em Listra, a revelação da bondade de Deus preparou o terreno. E o medo perdeu a voz. O medo foi calado. O medo foi silenciado. Porque o amor de Deus apareceu. Quando Paulo olhou para um homem e disse, fica de pé, vai. Ele não fez aquilo para o homem virar religioso. Ele fez aquilo para o homem saber que tem alguém no universo que o ama. O Evangelho, a pregação do Evangelho da cruz e do túmulo vazio, aplicada pelo Espírito Santo, é que traz a verdadeira libertação para aqueles que creem. E esse é o ponto mais glorioso da história da vinda do Senhor. Se o Deus triuno pensa assim em relação ao universo, se ele invade o mundo com alegria e fartura. Porque, irmãos, nós precisamos ser libertos de uma doença que inferna e enferma. Inferniza e inferna a fé cristã. Que é de que nós somos melhores do que os outros seres humanos. Porque nós estamos salvos e eles estão mortos. A fé cristã precisa se libertar disso. Porque o que nós vamos comunicar para eles não é que nós estamos vivos e eles estão mortos. É que o Senhor veio para que todos nós estejamos vivos. E nós viemos contar essa boa notícia para eles. Nós não viemos aqui para dizer que a alegria deles é falsa. Nós viemos aqui para dizer para eles qual é a verdadeira fonte da alegria. Você não pode chegar para um poeta, uma poetisa, uma poeta, como você queira falar, e dizer que a poesia dela é do diabo. Você tem de dizer, você percebe que tem no universo alguém alimentando o belo?
Olha para os seres humanos, olha para nós, olha o que nós estamos fazendo. Não precisa de muita propaganda para ver o que nós estamos fazendo, precisa? É só abrir as manchetes dos jornais. Aí você simplesmente pode perguntar para ele, de onde você acha que vem o belo? De onde você acha que vem o bem? De onde que você acha que vem a alegria? Fica claro que não é da gente, né? Não fica claro? Olha o que nós estamos fazendo no universo. Olha o que nós estamos fazendo com a criação. Olha o que nós estamos fazendo uns com os outros. Depois que você vê tudo que nós estamos fazendo uns com os outros, estamos fazendo com o planeta, estamos fazendo com as demais criaturas, você não para perguntar de onde vem o bem? De onde vem essa sensação que toma a minha alma? E que me faz cantar no meio disso tudo? Você nunca perguntou? Pois hoje eu vim aqui contar para você. Tem alguém no universo que dá testemunho de si, dando chuva dos céus, tempos frutíferos, e enchendo o coração dos homens de fartura e de alegria. Você não gostaria de conhecê-lo? Você acabou de compor uma música extraordinária. Você perguntou de onde veio isso? Por que a sua música nasce linda no meio desse terror que nós estamos vivendo? Você nunca perguntou? Você devia. Você devia perguntar de onde vem o belo, uma vez que nós estamos o tempo todo jogando bomba uns nos outros o tempo todo. Ou seja, a gente está numa campanha visceral, deliberada e permanente contra a beleza. Então, de onde vem o belo? Você nunca perguntou? Você devia. Por isso, toma cuidado com as mensagens que diz que Deus está castigando todo mundo. Deus não precisa perder tempo para isso. Vamos e venhamos. Imagine se por uma fração de segundos Deus. Você é Deus. Você precisa perder tempo para castigar quem quer que seja que você não gosta? Você não precisa. Quando você diz não gosto de você, pum, acabou. Não tem mais ninguém ali. Acabou, fica para a próxima. Como não tem outro Deus, não vai ficar para a próxima nenhuma, já era, tchau. Dançou, Playboy. Perdeu, mané. Já era. Para pensar, pelo amor de Deus, a quem que você presta culto? A quem que você adora? Na beleza da santidade, a quem que você diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A quem você diz isso? Há um sujeito esperando a oportunidade de quebrar o cara na espinha? Então, o triuno, em sua infinita bondade, inunda com fartura e alegria os corações daqueles que estão mortos em seus delitos, porque é assim que ele dá testemunho de que ele não mudou. Continuo gostando de você, presta atenção no que eu estou falando, vem para cá. Vem para cá. Está entendendo? E aí, amados, se ele faz isso,
nos corações daqueles que ainda estão mortos, daqueles que ainda estão escravizados pelo medo e que nem sequer conseguem responder a ele, o que ele não fará por aqueles que, graças ao movimento redentor da Trindade, agora podem responder ao que é triuno? Conhece alguém assim? Você conhece alguém que, graças ao movimento redentor da Trindade, agora pode responder ao Eterno? Você conhece alguém? Você não conhece? Você não tem espelho? Você nunca olhou no espelho? Nunca se viu no espelho? Então, é você. Você não foi atingido pelo movimento redentor da Trindade? Amém ou não amém? Amém. Então, não consigo nem ouvir um aleluia, que ninguém acredita mais nisso. Aleluia. Glória a Deus. Nós acreditamos. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Então, se a alegria natural já é um testemunho tão poderoso da imutabilidade de Deus para os rebeldes, imagina o que essa alegria se torna para os redimidos. Você conhece alguém redimido? Amém. Então, o que é essa alegria para você? O que é essa alegria para nós que fomos libertos pela Ruach Kadosh, pelo Espírito Santo? Para nós, a alegria do Criador deixa de ser apenas um testemunho distante de alguém no universo que continua sustentando a beleza no meio desse terror que os loucos da vida estão fazendo. Deixa de ser um testemunho distante, passa a ser o quê? A nossa própria força. Não foi assim que disse Neemias? Quando os inimigos cercaram Israel. Não vamos deixar essa gente levantar os muros. O que foi que ele disse? A alegria do Senhor é a nossa força. Não devia ser? Não devia ser? Você abre um poeta e fica extasiado, abre um compositor e fica extasiado, e você não pergunta de onde vem toda essa beleza? Por quê? Porque alguém botou na sua cabeça que aquilo é do diabo. Que se não for a alegria de dentro da igreja, não é alegria nenhuma. Isso fala, sabe de quem? Do nosso coração. Que às vezes a gente é tentado a dizer para Deus, era mais fácil se o Senhor transformasse a vida deles num terror. Se essa gente não conseguisse rir de nada, nem rir para ninguém, nem para o filho. Se eles fossem tomados pelo ódio, aí era mais fácil para a gente pregar. Aí sabe o que Deus diz para nós? Escuta, você não consegue pregar a partir do belo? Você não consegue pregar a partir do bom? Você não consegue pregar a partir da vida? Você está dizendo que só se eu agir como o diabo é que você vai poder falar da vida? Você parou para pensar no que você disse?
Você parou para pensar no que você disse? Eu lembro que a primeira vez que disseram para mim assim, não, porque as nações cristãs é que são fortes, ricas, poderosas, porque Deus abençoa os cristãos e macula os que são absolutamente contra ele, por isso que as nações, e aí citou aquelas aberrações lá. Eu disse, e o Japão? O Japão é shintoísta. Eles nem sabem quantos deuses eles têm. E eles não são gente diferente da gente. Sim, você vai dizer, mas eles fizeram muita coisa má. Então, os alemães também fizeram. Os ingleses também fizeram. Agora, tudo que você está dizendo é que eles são gente como toda gente que não tem Jesus é. Mesmo que use o nome de Jesus, não tem Jesus. Porque se tivesse Jesus, não faria isso aí, não. Então explica para mim. Explica para mim. Eu sou crente. Eu dizia para o cara, eu sou crente mesmo. Eu sei do inferno que Jesus me tirou. Eu nasci de novo. Eu não sou mais a pessoa que eu era. Eu sei. Ninguém precisa me dizer. Agora, isso que você está dizendo aí não bate. E isso que você está dizendo aí não bate. Você tem que explicar isso para mim melhor. E assim, você nem precisa se dar tanto ao trabalho, você não precisa me convencer a ser cristão, eu já sou. Você não precisa me convencer a adorar Jesus Cristo, porque eu não consigo mais viver de outro jeito e não quero viver de outro jeito. Eu vivo só para dizer que Jesus é maravilhoso, que eu amo Jesus, que Jesus ama a gente de uma forma que eu não entendo, que se não fosse ele, eu estava perdido. Então você não precisa me convencer mais, eu já estou bem convencido. Eu até prego já. Então você não precisa se dar o trabalho, porque eu já estou. Agora, você precisa me explicar que tese é essa que você tem. Onde você achou isso? Então, a chuva nos diz que Deus é bom. Amém? Amém. Mas a ressurreição nos faz livres. Você está livre, meu irmão? Você está livre, minha irmã? Não estou perguntando se você crê que está livre. Eu estou perguntando, você está livre? Glória a Deus. O que visita o seu coração, meu irmão? O que visita o seu coração, minha irmã? Você está livre? Porque a ressurreição nos faz livres. E o resultado dessa libertação não é apenas caminhar sem medo. É caminhar com uma alegria incontrolável. Incontrolável. Que não apenas vem do Senhor, mas é o Senhor habitando em nós e se tornando a nossa força. Aleluia! Entendeu? Porque tem um bocado de nós que não consegue ser alegre, não. Por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das enfermidades, por causa das lutas. Mas não é dessa alegria que as Escrituras falam. As Escrituras falam de uma alegria que a enfermidade não me rouba. Que as dificuldades não me roubam. É a alegria desse amor derramado pelo Espírito Santo.
Amém. e que me faz ter força suficiente para me levantar contra a tristeza, para me levantar contra a injustiça, para me levantar contra a maldade. Porque uma vez que a morte morreu na morte de Cristo, não tem mais medo. Nós vamos para cima. Jesus vai abençoar, ele vai mostrar um caminho, nós vamos orar uns com os outros, uns pelos outros, nós vamos juntos, porque o Senhor nos ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu espero de coração que isso cale profundamente em nós, para nós nos libertarmos do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo dilacera o coração de Deus. Gente subindo no púlpito para transformar Deus num arremedo do diabo. Gente que não consegue mais ver a beleza que Deus derrama. E que não consegue mais pregar o evangelho a partir da alegria. E que condena toda a alegria, que não é a alegria dos cânticos evangélicos. É inacreditável. Essa semana um camarada me chamou para participar de um debate, que eu não participo mais, porque eu já quebrei tanta cara, que eu falei, eu não vou fazer mais não, irmãos, já cansei. E ele estava dizendo o seguinte, o debate é o seguinte, um músico cristão pode tocar no mundo? Ainda. Aí eu disse, mas eu só conheço gente que toca no mundo. Eu ouvi dizer que os anjos tocam no céu. Falei, eu ouvi dizer que os anjos tocam no céu. Mas eu estou entendendo que o mundo de Deus tem céu e terra. Então eles só tocam no mundo de Deus. Como não tem outro Deus, só tem o mundo de Deus. Não, mas lá eles vão tocar para o diabo. Eu não estou sabendo disso. Eu estou sabendo que eles vão tocar boas e más músicas. Os bons só vão tocar boas músicas. Agora, vou dizer uma coisa para você que você não vai gostar. Tem um bocado de má música no nosso meio. Inclusive os meninos e meninas que tocam lá na comunidade não me aguentam. Porque eu fico dizendo, isso aí não, pelo amor de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Tira esse negócio daí. Isso aí não é Jesus, não. Sai desse negócio. Deixa essa música aí. Essa música eu não sei onde nasceu. No reino de Deus não nasceu. Para com isso, meu filho. Para com isso. Você está sendo injusto com o rapaz, com a moça que toca. Você vai falar isso para o pedreiro cristão? Você só ergue parede de templo? Ou de casa de irmão? Você vai falar isso pro advogado cristão? Você só defende crente? Você vai falar isso pro médico cristão? Você só atende quem nasceu de novo? Você vai falar isso pro psicólogo cristão, pro carpinteiro cristão, pro motorista cristão? Você ficou louco? O cara disse, mas a música é para o louvor. O que no universo não é para louvor?
O quê? Falei, irmãos, vocês vão me desculpar, mas tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Isso me faz lembrar quando eu estava bem novinho na fé e um moço que tocava baixo para o Roberto Carlos. Naquele tempo o Roberto Carlos era o cara, como ele mesmo disse. Aí o menino se converteu. Ele estudava baixo, sei lá quantas horas por dia. Aí vocês falam com o Fernando e os músicos que vivem com a música o tempo todo no coração, quanto tempo eles levam estudando os instrumentos deles. Ele fazia a mesma coisa. Não é que o pastor foi lá convencer o cara que ele não podia mais tocar no show do Roberto Carlos. Porque ele estava indo contra Deus. E eu lembro quando esse músico no meio da gente disse, meu Deus, eu vou viver como agora? E eu lembro disso até hoje, aquilo, eu era novinho na fé, hein? Estava chegando no reino pela mão poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a fala daquele moço calou profundo na minha alma. Meu Deus, como ele vai sustentar a família dele? Aí as pessoas diziam para mim, o Senhor proverá, mas o Senhor já proveu. O Senhor já proveu. O cara já está numa posição em que todo mundo que toca o mesmo instrumento que ele gostaria de estar, o Senhor já proveu. Por que vocês não treinam esse menino para evangelizar o músico, o cantor? Irmãos, nós precisamos ser libertos disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não é o Deus dos tiranos. Deus é o Deus dos que prestam serviço, dos que amam, dos que abençoam. Porque Deus abençoa todo mundo. Porque todo dia eu olho para uns determinados caras que estão no poder na terra e digo, Senhor, por que o Senhor não deixou esse cara dormindo? Faz um favor para a gente, Jesus, não deixe ele acordar amanhã. Mas o Paulo disse, Deus dá testemunho de si fazendo bem. Amém? Amém. Por isso que nós separamos o pão do uso comum, para que ele tipifique o corpo de Cristo, que foi moído na cruz para ele vencer a morte e nos dar vida e vida em abundância. Por isso nós separamos, por orientação do Senhor Jesus, o fruto da vide, para que tipifique o sangue que manchou a cruz, porque ele não estava pagando pelos nossos erros, ele estava abrindo uma forma de nós nascermos de novo. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e se tornou uma nova matriz para a humanidade. É por isso que você está onde está e que você tem o que você agora tem dentro de você. Amém? Amém. Então, quem experimenta isso, por favor, venha participar da ceia com todo o povo de Deus. Aleluia!